Olá, meu nome é Rubens Múzio, seja bem-vindo ao meu canal e a essa série sobre liderança e gestão no mundo contemporâneo. No último vídeo nós tratamos sobre desafios, chamado para uma liderança de influência. O tema deste vídeo agora é o seu estilo de liderança. Eu quero convidar você para ser um líder diferente em cada situação. Bem-vindo ao meu canal, inscreva-se e participe. Um dos aspectos mais importantes do líder no contexto globalizado e urbano que nós vivemos no mundo contemporâneo é justamente descobrir o seu próprio estilo de liderança. Ou melhor, descobrir qual dos estilos você deve aplicar em cada situação. Na verdade, quando você vê, por exemplo, o livro Liderança Corajosa, do Bill Hybels, ele fala de vários estilos. Há o líder visionário, há um líder mais direcional, há aquele líder estratégico, um líder gerencial, o líder ou a líder motivacional, pastoral, formador de equipes, empreendedores, reformistas, consensuais. Qual é o seu estilo de liderança? Veja, por exemplo, algumas perguntas que podem afetar você nessa resposta. Você se vê como uma pessoa organizada? Outros dizem que apreciam o seu estilo de encorajamento, de apoio. Ou você talvez seja aquele líder que gosta de correr riscos, de tomar a frente, de ter uma visão. Ou você também pode ser um líder que percebe muito aquilo que as outras pessoas estão sentindo na sua equipe. Ou você se vê como uma pessoa do povo ou uma pessoa de escritório, de gabinete. Talvez você tenha algumas práticas muito claras para resolução de problemas e você é bom nessa área, um problem solver. Ou você se sente frequentemente atrasado, tendo muita coisa para fazer. Você é alguém que faz amizade a longo prazo, a curto prazo, rapidamente ou demoradamente. É fácil para você reconciliar pontos de vista diferentes? Robert Blake e Jane Moulton, por exemplo, desenvolveram um modelo simples de liderança que utiliza alguns princípios fundamentais, dois eixos básicos: a preocupação com pessoas ou a preocupação com tarefas. E a gente precisa encontrar um equilíbrio entre isso e perceber as diferenças que existem entre prioridades com pessoas e prioridades com tarefas em ambientes como igrejas, comunidades, organizações, empresas, pois eles são muito diferentes. Há pessoas mais focadas em fazer o trabalho, alcançar objetivos, serem bem-sucedidas, mas é provável que a longo ou médio prazo elas se tornem impopulares, especialmente porque elas podem trabalhar com algumas pessoas que são voluntárias, numa organização como a igreja. Por outro lado, há pessoas numa organização que são muito preocupadas com as outras pessoas, com o bem-estar delas, e elas talvez podem incorrer no erro de não fazer muita coisa, não cumprir as tarefas, os prazos, e acabam formando um clube bem acolhedor, mas num local onde nada na verdade acontece. O estilo de liderança despreocupado com pessoas e com projetos, despreocupado com gente, com tarefas, é o pior dos dois mundos e nós não queremos isso. Agora, o nosso alvo é procurar integrar e equilibrar tanto as necessidades das pessoas como as necessidades de cumprimento de tarefas. Entretanto, é muito difícil a gente conseguir ser muito forte em pessoas e muito forte em tarefas. E, na verdade, a gente tem que aplicar diferentes estilos de liderança em situações diferentes, que vão exigir de nós uma variedade de maneiras e formas de nos expressar no nosso estilo de liderança. Eu quero falar justamente desse modelo que foi desenvolvido por Blanchard nos Estados Unidos, considerado um modelo interessante de liderança situacional. Então, o Blanchard desenvolve 4 grandes estilos de liderança baseados tanto no envolvimento com tarefas, quanto no envolvimento com pessoas. O primeiro estilo é chamado de estruturador. O estruturador é aquele que tem um elevado envolvimento, um engajamento com a execução da tarefa, mas um baixo envolvimento nos relacionamentos. Por exemplo, vamos imaginar que você está num incêndio, aquilo está explodindo. A preocupação agora não é reunir uma equipe, formar pequenos grupos e refletir sobre o que fazer. É hora de você levantar a voz e falar: gente, vamos sair do prédio. A gente tem que esvaziar esse prédio de forma segura, de uma forma organizada, ordenada pelo menos, para que ninguém morra. Não adianta a gente tentar conversas inúteis para, em comitês, resolver a situação. É um líder mais estruturador. Há outros momentos que o estilo de liderança tem que ser mais do mentor. O Blanchard chama isso aquele que tem um elevado nível de execução de tarefa e também um alto engajamento com os relacionamentos. O modelo mentor é muito interessante, onde aquele líder fica ao lado das pessoas, usa seu exemplo de encorajamento para ajudá-lo a realizar uma série de tarefas da liderança.
Um exemplo claro disso é, por exemplo, o técnico de futebol, o técnico de basquete, que traz toda aquela ajuda técnica nos treinamentos, no fortalecimento de cada um, mas também está lá no campo ao lado, discutindo, incentivando, chamando, gritando para os jogadores jogarem melhor. Então, bom técnico é aquela pessoa que tem a capacidade de treinar para tarefas e, ao mesmo tempo, incentivar e estar engajado na função de relacionamentos. Um outro estilo é o estilo que a gente pode chamar mais de apoiador. O líder ou a líder, então, demonstra um elevado envolvimento com os relacionamentos, mas talvez um menor ou baixo envolvimento com a execução da tarefa, dos projetos. Esse líder apoiador, ele procura incentivar, ele se engaja com as pessoas no nível mais pessoal dos sentimentos e, ao mesmo tempo, ele permite que no dia a dia a pessoa vá desenvolvendo suas tarefas, conduzindo da melhor forma possível. O outro estilo que a gente pode chamar é do delegado. Não no sentido da delegacia, mas aquele que delega, que demonstra um baixo envolvimento, tanto com a execução, um baixo envolvimento talvez nos relacionamentos, não é negativo, mas é aquele que sempre está delegando. O modelo disso é o modelo episcopal, do bispo, que frequentemente acaba passando a liderança, transferindo a liderança, delegando a liderança para que cada líder, então, possa exercitar da melhor forma possível a sua maneira de ser líder. Aquele que permanece, então, liderando, mas ele delega muitas tarefas e responsabilidades. É esse estilo mais de delegado. Será que estilos mais do mentor, do apoiador, seriam os melhores para a liderança numa comunidade, numa igreja, numa empresa? Há diversas atividades para cada um desses estilos. Há momentos que você vai precisar ser mais um apoiador, escutando, elogiando, facilitando. Há outros momentos que você vai precisar treinar, estimular. Há um alto envolvimento com as tarefas, mas também um alto engajamento com as pessoas. Você está treinando gente. Outras horas você está delegando, essa visão geral de realmente compartilhar responsabilidades, empoderar outros líderes, estar à frente de uma liderança em que todos participam, você tem um baixo engajamento, talvez com tarefas. Há outros momentos mais críticos de estruturação, de demonstrar, de fazer, de caminhar, de ir para frente no projeto. Nenhum dos estilos é suficiente em si mesmo. Nenhum dos estilos é o perfeito. Na verdade, eles se complementam, eles se equilibram. E vamos pensar um pouco nas comunidades religiosas, como é que a gente pode aplicar isso em situações. Há momentos em que a sua liderança vai ser mais pioneira, você está disposto a aceitar riscos, a entregar-se, como o apóstolo Paulo em situações de pioneirismo, de bandeirantes, de desbravar, de começar uma coisa nova, com uma liderança mais apaixonada, comprometida com a visão, com a missão. Mas frequentemente o pioneiro acaba perdendo interesse na implementação e ele já pensa no próximo desafio, no próximo projeto. Há outros momentos que a sua liderança é estratégica. Você tem que pegar um grande projeto, dividir em partes manejáveis, dividir para a equipe, como alcançar a visão, como persuadir o grupo a aceitar seu plano, a ser movido, a ser motivado. Neemias, por exemplo, ao precisar reconstruir os muros de Jerusalém com os judeus, ele demonstra uma grande liderança estratégica, reconstruindo os muros em apenas 52 dias. Agora, líderes estratégicos sabem do senso de uma tarefa difícil e complexa, mas há outras situações em que você tem que ser mais administrador, um administrativo, um bom mordomo, um bom gestor. E a igreja, as comunidades precisam de gente com isso na área de finanças, na área de administração. Sem o gerenciamento, os bons planos acabam deixando de ser implementados. Administradores e gestores às vezes são pouco apreciados, mas é um estilo muito importante da sua liderança também. Não dá para a gente ser um bom visionário, não dá para a gente ter um grande sonho se nós não tivermos uma equipe de administradores ao redor. Em outros momentos, nós precisamos de uma liderança em grupo, em que você está disposto a trabalhar em equipe, em time, essa habilidade de confiar uns aos outros. E esses líderes de equipes hoje são inestimáveis, especialmente aqueles que conseguem liderar uma equipe de líderes, delegar, compartilhar, mas saber lidar também com a visão, com a missão, com a estratégia. Há outros momentos que a nossa liderança é mais pastoral, em que a gente apoia, a gente cuida espiritualmente daqueles que estão ao nosso redor, da nossa equipe. Uma liderança em que a gente precisa exortar para voltar ao modelo de Cristo, para ser um modelo mais parecido com Jesus Cristo. Outras vezes, a nossa liderança é simplesmente encorajadora. Essa habilidade de usar palavras simples para incentivar, desafiar, motivar, fortalecer pessoas, apoiar a nossa equipe. Estamos envolvidos, estamos participando, encorajando. Toda equipe precisa de bons encorajadores. Então você observa que nesse mundo contemporâneo, urbanizado, digital e complexo, há necessidade de nós termos um tipo de líder para cada tipo de situação.
a necessidade de a gente se abrir para novos estilos, honestos com a nossa própria identidade, honestos com o nosso próprio senso de propósito e direção. A gente precisa aprender a aplicar estilos diferentes, ênfases diferentes, de acordo com a situação que estamos enfrentando.